Dia pessoal, hoje é dia 27 e eu queria continuar falando da história da Luciana. Ontem eu comentei que ela foi trabalhar com a sobrinha dela, então hoje eu vou trazer mais informações. E é isso que o exercício de hoje fala. Vai para áreas pouco abordadas da consciência, para ter elementos a mais informações para a gente resolver uma questão. Então, no caso dela, eu contei que ela foi trabalhar com uma sobrinha, que ela ia ser babá de uma criança e fazer o almoço, o jantar, o lanche da criança. E tinha uma faxineira, e a sobrinha era casada. Ela teve mais um filho, ou seja, passou a ser o dobro do trabalho em relação à criança. A faxineira foi embora, o marido foi embora e ela ficou com todas as responsabilidades. Então, triplicou o trabalho, passou a ser 2 crianças, a faxina, a alimentação, triplicou o trabalho, quadriplicou, sei lá quanto, mas o salário continua o mesmo, a pessoa continua a mesma. E a bonitinha da sobrinha tá lá. Não sei se no vitimismo ou se a Luciana é que vê essa pessoa de forma como se fosse uma vítima. Então vou explicar melhor. Por que eu falei ontem que a Luciana estaria vendo provavelmente através da perspectiva da sobrinha, que não é sobrinha, é sobrinha de coração. A Luciana, ela foi viver com a mãe dela só com 8 anos de idade. Então, até os 8 anos, outras pessoas cuidaram dela, inclusive até na FEBEM ela foi. Então, a mãe da sobrinha de coração, dessa menina com quem ela está trabalhando, a mãe dela cuidou da Luciana. Então, aí a gente já vê uma dívida de gratidão. Eu pensei que a Luciana estava com dificuldade de romper com essa relação, porque tem essa dívida com a mãe da menina. Mas tem outras variáveis aí. A filha da Luciana comentou, porque a Luciana perdeu um filho. E que a Luciana tem um sentimento de não ter salvado o filho, ele foi assassinado. E ela não teve, ela não conseguiu salvar o filho. Então, a dor que a Luciana sente, a gente não imagina. Eu não consigo imaginar a dor de uma mãe que perde um filho. Isso é um ponto. Então, a partir desse ponto, todo o resto começa a acontecer. Então, como ela me explicou, eu falei para ela, olha, ela quer morar em Arraial do Cabo, ela quer vender numa lojinha lá, andar por lá, curtir a natureza, viver lá. É isso que ela quer. Então, eu falei para ela, vamos encher o seu campo informativo de luz, porque é só com a luz que a gente resolve bem um problema. Como o Grabovoi fala, é na abundância, da perspectiva do amor, da abundância, da alegria, que a gente resolve bem um problema, e não da perspectiva do sofrimento. E a gente vai ver aqui a perspectiva do sofrimento direcionando as coisas. Então, quando eu falei, começa a procurar na internet, loja, casa para alugar. Eu pensei, não, vai ser tão rápido. E aí ela respondeu, não posso, porque as crianças já perderam o pai. Ela pôs entre aspas, porque ela sabe que não perderam. Mas o sentimento que ela tem é que as crianças perderam o pai porque ela perdeu o filho. Olha a confusão que a gente vai fazendo. Elas não podem perder a mim. Então, quando a gente está nessa perspectiva, o que acontece é que ela está ensinando para essas crianças a serem vítimas, a não poderem perder nada. Não pode perder, não perder o pai. O pai só separou da mãe, o pai está lá. Mesmo que não tivesse, mesmo que tivesse morrido. Elas têm que viver a realidade delas e encontrar força dentro delas para resolver a vida delas. E não ficar na autopiedade, coitada de mim, a vida era assim, agora não é mais.
a minha sobrinha vai ter que procurar uma casa menor, mais barata para morar. Com pena. Isso é só a realidade. Eu tenho dinheiro, eu vivo numa casa maior. Eu não tenho dinheiro, eu vou para uma casa menor, que não me oprima. A casa não pode ser maior que eu. Como é que eu falo? Folga, o luxo, o conforto não pode ser maior que eu. Eu tenho que poder bancar esse conforto. E é um conforto poder não precisar bancar o que eu não posso. Então, vai dando um nó em pingo d'água, em pingos d'águas. Então, então a Luciana, aqui, o exercício de hoje é pensar na palavra ajuda. A pena, o sofrimento da Luciana de perder o filho, que a gente entende que é terrível, isso está levando para todos os lados, inclusive para as crianças que vão crescer assim, sentindo pena delas mesmas. Olha a responsabilidade disso. Então, o que a gente tem que fazer é voltar para o início. Grabovoi fala o tempo todo, volta para o início. Volta, conversa com a situação lá que aconteceu com o filho. Pede, não briga com Deus. Isso eu chamo de brigar com Deus, não aceitar. Tá, eu estou entendendo a dor, mas não deixa de ser uma disputa com Deus, vamos falar assim. Não sei se é horrível ouvir isso, mas aceita que é assim, que foi assim, e que ela fez o melhor, e que, sei lá, isso aí eu posso trabalhar com ela separadamente, entrar nesse mundo de dor, mas com luz. Por isso que é legal os exercícios do Grabovoi, porque a gente entra nesses mundos horríveis de dor e tem que entrar, todos nós temos que entrar. Não dá para ficar só sonhando com casa, carro e, sei lá, e viagens e riquezas sem entrar nesses mundos. E esses coaches não falam desses mundos, só fala do que pula essa etapa, e essa etapa é fundamental, porque essa etapa direciona tudo. Fala de crença limitante, mas não fala da dor insuportável que a gente sente, da vida que a gente teve e da incompreensão que a gente tem. Mas quando a gente tem luz e compreensão, fica pelo menos administrável. O Grabovoi fala, a resistência cede. Se ela não acaba, pelo menos, ela vai ficar transparente. Ela não vai dominar as situações. Porque do jeito que a Luciana ela está trabalhando como uma louca, daqui a pouco ela vai adoecer. E aí as crianças vão ficar sem ela do mesmo jeito. Então melhor as crianças ficarem sem ela de uma forma alegre. Que elas podem ficar, que a Luciana vai ficar bem e as crianças também. E não todo mundo mal, porque a vida é cruel, porque a gente adoece. E ter o comando da vida da gente. Então, com os exercícios, com as pilotagens, a gente vai ligando, fazendo essas conexões e podendo desfazer essas conexões que estão negativas e ver tudo de uma nova perspectiva. Que essas crianças, quem sabe, era melhor o pai sair mesmo. Se ele saiu, é porque era melhor sair, melhor do que ficar lá dentro. Quem sabe uma casa menor vai ser num bairro diferente, vai acontecer um monte de coisa legal lá nesse bairro. Por que tem que ser tudo pro ruim e ter pena e pesado? Vamos resolver a coisa. Porque se a sobrinha falasse com ela, olha, mudou toda a realidade, me dá 3 meses para eu resolver? Tá, 3 meses a Luciana aguentaria. Mas não, muda a realidade, muda de novo, e ela tá lá no mesmo lugar e a Luciana segurando o mundo, que não pode segurar. Aí sobra para a filha, para a mãe, para a vida dela, para a casa dela. A casa dela está com uma água saindo lá, perdendo água sem parar. Ela disse que até na luz, nos fios de luz está saindo água. E aí ela falou, a casa é muito negativa. Não, a casa só está falando com ela. Olha, você está tirando sua essência vital e jogando no ralo. A sua atitude não está ajudando. A sua pena com as crianças não está ajudando. A sua pena com você mesma não está ajudando. Transforma isso em algo melhor.
É duro, mas transforma isso em algo melhor. A casa não é negativa, a casa está conversando com ela. Para, porque senão daqui a pouco vai ficar muito pior. Mas a Luciana é forte, é delicada, é inteligente, ela quer o melhor para todos, ela vai conseguir. Essa é a questão, ela quer mudar. É difícil mudar, mas vai conseguir, porque nós temos a ajuda de todos, como o Grabovoi diz, e nós ajudamos a todos. Ela vai virar esse jogo para todos. Claro que vai. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.